Você já guardou algo por tanto tempo que acabou esquecendo o motivo? Às vezes, essas coisas reaparecem no momento exato em que precisamos delas. E foi exatamente isso que aconteceu com Dona Helena. Aos 83 anos, enquanto organizava a casa para uma mudança, ela encontrou uma carta amarelada no fundo de uma caixa de sapatos. Uma carta que ela havia guardado por mais de 60 anos, mas que nunca teve coragem de abrir completamente. E quando finalmente leu até o fim, descobriu algo que mudaria tudo o que ela acreditava sobre sua própria história. Era uma tarde comum de domingo quando Helena decidiu começar a arrumação. Seus filhos haviam insistido para que ela se mudasse para um apartamento menor, mais prático, mais seguro. Relutante, mas compreensiva, ela começou a revirar décadas de memórias guardadas em caixas, gavetas e armários. Foi então que, ao abrir uma velha caixa de sapatos empoeirada, ela viu o envelope, papel amarelado, bordas gastas, seu nome escrito à mão com uma caligrafia que ela reconheceu imediatamente. Era do Roberto, seu primeiro amor, o homem que ela conheceu aos 19 anos e que desapareceu de sua vida pouco antes do casamento deles. Helena segurou o envelope com as mãos trêmulas. Ela se lembrava do dia em que recebeu aquela carta, em 1962. Tinha acabado de completar 22 anos e estava devastada. Roberto havia partido sem explicações, deixando apenas um bilhete dizendo que precisava ir embora, que não podia se casar. Quando a carta chegou, 3 meses depois, Helena abriu com o coração partido, leu as primeiras linhas cheias de pedidos de desculpas, e não conseguiu continuar. A dor era grande demais. Guardou a carta e jurou nunca mais pensar naquilo. Casou-se 2 anos depois com Fernando, teve 3 filhos, construiu uma vida boa e cheia de amor. Mas aquela carta sempre esteve lá, escondida, como um segredo que ela mesma não conhecia completamente. Agora, 61 anos depois, viúva há 5 anos, e cercada por caixas de mudança, Helena finalmente teve coragem de ler o que Roberto havia escrito. Sentou-se na cama, ajeitou os óculos, e começou a ler. As primeiras linhas eram como ela lembrava, cheias de tristeza e pedidos de perdão. Mas então veio o que ela nunca tinha lido. Roberto contava que, semanas antes do casamento, havia descoberto uma verdade sobre sua própria família. O pai dele, um homem que Helena conhecia como respeitado comerciante da cidade, estava falido. Não apenas falido, mas devendo grandes quantias a pessoas perigosas. Havia ameaças, pressão, e o pai de Roberto havia feito um acordo desesperado. Ele prometeu a filha mais velha de um dos credores em casamento para seu filho, como forma de saldar parte da dívida. Roberto escreveu que tentou lutar contra aquilo, que implorou ao pai para encontrar outra solução, mas a situação era mais complexa do que ele imaginava. Havia documentos assinados, testemunhas, e a recusa poderia colocar toda a família em risco. Com o coração despedaçado, Roberto fez a única coisa que acreditava proteger Helena. Fugiu. Casou-se com a moça que o pai havia prometido mudar-se para outra cidade. E passou o resto da vida carregando o peso daquela decisão. Na carta, ele dizia que Helena merecia ser feliz, que merecia alguém que pudesse escorralá livremente, sem correntes invisíveis, e terminava dizendo que jamais a esqueceria, que o amor que sentiu por ela era real, e que esperava que um dia ela pudesse entender, e quem sabe, perdoá-lo. Helena leu a carta 3 vezes seguidas. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas não eram lágrimas apenas de tristeza, eram lágrimas de compreensão, de alívio, de uma dor antiga que finalmente encontrava sentido. Durante todos aqueles anos, ela havia carregado uma pergunta sem resposta. Por que ele a abandonou? O que ela tinha feito de errado? Mesmo tendo construído uma vida feliz com Fernando, aquela pequena ferida nunca havia cicatrizado completamente. E agora, décadas depois, ela finalmente tinha a resposta. Roberto não a abandonou por falta de amor. Ele a amava tanto que preferiu se sacrificar a arrastá-la para uma situação impossível. Nos dias seguintes, Helena não conseguiu parar de pensar na revelação. Ela contou aos filhos que ficaram emocionados com a história. A filha mais nova, sempre curiosa, decidiu fazer uma pesquisa. Descobriu que Roberto havia falecido 8 anos antes, aos 81 anos, em uma cidade do interior. Havia sido caçado, tivera filhos. Mas segundo os registros que ela encontrou, viveu uma vida discreta e reservada. Helena sentiu uma pontada de tristeza ao saber da morte dele, mas também uma estranha paz. Ela percebeu que aquela carta não era apenas sobre o passado, era sobre o presente. Era sobre como carregamos histórias incompletas dentro de nós, sobre como a verdade, mesmo chegando tarde, tem o poder de curar. Helena decidiu não apenas guardar a carta novamente. Ela a emoldurou e colocou na parede do quarto, no novo apartamento. Sempre que olhava para ela, lembrava-se não apenas de Roberto, mas de todas as escolhas difíceis que as pessoas fazem por amor.
Lembrava-se de que nem sempre sabemos o que está por trás das ações dos outros, e que o julgamento rápido pode nos privar da compaixão. Ela também passou a conversar mais abertamente com os netos sobre amor, perdão e segundas chances. Contou a história de Roberto não como uma tragédia, mas como um exemplo de que o amor verdadeiro às vezes se manifesta de formas que não compreendemos de imediato. O mais surpreendente aconteceu 3 meses depois da mudança. Um dos netos de Roberto, que havia visto a história da carta compartilhada pela filha de Helena em uma rede social, entrou em contato. Ele disse que o avô sempre guardou uma foto de uma moça chamada Helena dentro da carteira, mesmo depois de casado. Disse que, nos últimos anos de vida, Roberto mencionava com frequência que a maior dor que carregava não era o sacrifício que fez, mas o medo de que Helena tivesse passado a vida achando que não era amada. O neto enviou a foto, e Helena reconheceu imediatamente. Era dela, aos 19 anos, sorrindo em frente à igreja da cidade. Ele havia guardado aquela foto por mais de 60 anos, assim como ela havia guardado a carta. Essa história nos faz refletir sobre quantas verdades permanecem escondidas em gavetas, em cartas não lidas, em conversas não terminadas. Nos faz pensar sobre como o tempo pode ser tanto um curador quanto um revelador. Helena poderia ter vivido toda a sua vida sem saber o que realmente aconteceu com Roberto, mas o destino, ou talvez a necessidade de organizar uma mudança, colocou aquela carta de volta em suas mãos no momento certo. E essa revelação não destruiu suas memórias felizes com Fernando. Pelo contrário, as enriqueceu, porque agora ela entendia que o amor pode existir de muitas formas, e que cada história de amor traz consigo suas próprias complexidades. Se você chegou até aqui, provavelmente essa história tocou algo dentro de você. Talvez você também tenha cartas não lidas, conversas inacabadas, ou perguntas sem respostas sobre o seu próprio passado. E se você gostou dessa história real de Helena e Roberto, se ela te fez sentir algo profundo, deixa o seu like aqui embaixo agora, porque isso me mostra que essas histórias verdadeiras, que revelam a complexidade da vida e do amor, fazem sentido para você. Se inscreve no canal e ativa o sininho, para não perder as próximas histórias que vou trazer, porque toda semana eu compartilho relatos reais, de pessoas comuns, que viveram situações extraordinárias, histórias que nos ensinam sobre perdão, sobre tempo, sobre as verdades que a vida esconde e depois revela. Conta aqui nos comentários se você já passou por algo parecido, se já descobriu uma verdade sobre o passado que mudou a forma como você via alguém ou alguma situação. Vamos criar uma comunidade de pessoas que acreditam que toda história merece ser ouvida até o fim, porque só assim podemos realmente compreender a vida em toda a sua profundidade e beleza. E lembra, às vezes a resposta que você procura está mais perto do que imagina, esperando apenas o momento certo para ser revelada.